Capítulo 222, Torneio dos Melhores, 12. Autor, Rafael Batista. Revisão, não foi para a revisão, não deu tempo. Depois de garantir a vitória devido a uma feroz e impressionante investida, Zhao Tian retornou para a plataforma enquanto as expressões dos lutadores mais refinados e dos mestres que estavam na arena ficavam estranhas, como se acabassem de descobrir alguém muito perigoso. Mestre? Os meus olhos estão me enganado. Ryuji olhou para o diretor Silver, na esperança de que ele pudesse explicar o que tanto lhe afligia. Não, Ryuji, eles não te enganarão. Aquele jovem possui duas afinidades elementais. O diretor Silver respondeu num tom sereno. Duas afinidades elementais. Em outro ponto da plataforma, Murdock cerrou os dentes e murmurou, antes de se inclinar para o Negan e dizer, Negan, utilize os meios que forem necessários para matar aquele pirralho. Eu entendo. Negan concordou, antes de continuar, se aquele cara tiver um futuro. Ele com certeza será alguém muito perigoso. Um pouco longe da plataforma, nos assentos dos oficiais da guarda de Turup, o coronel Vargas estava inexpressivo, mas dentro da sua mente ele pensava, esse garoto. Ele pode usar os espíritos da vida e possui um outro poder que eu ainda não consegui definir qual é. Talvez, eu tenha errado quando eu tentei convencer o Murdock a adiar a sua morte. Qualquer um daqueles que perceberam a dupla afinidade elemental do Zhao Tian estavam pensativos, tentando definir se queriam se aliar a ele ou apenas matá-lo. Pouquíssimas pessoas no mundo possuíam aquele tipo de potencial, mas uma coisa era certa. Todas elas se tornaram reis ou pessoas capazes de abalar um país inteiro. Nesse momento, até mesmo o Ranhar, que tinha uma inusitada simpatia com o Zhao Tian, estava um pouco preocupado com o quão perigoso o Zhao Tian poderia se tornar. Ranhar? Esse seu amigo. O que você sabe sobre ele? Singrid olhou para o Ranhar e perguntou. Ranhar, por sua vez, coçou o queixo e respondeu, não muito. Eu sei que ele veio do continente Andros e é um grande alquimista, mas eu não sabia sobre essas duas afinidades elementais. Assim que aquelas palavras caíram, Ildival, que sempre subestimou o Zhao Tian, demonstrou uma grande inquietação enquanto falava. Todos os seres vivos nascem com apenas uma afinidade elemental, mas pode ser que durante a sua vida, um cultivador se depare com uma linhagem poderosíssima e utilize alguns meios obscuros para absorvê-la. Se ele obtiver sucesso, ele terá uma chance de possuir uma segunda afinidade elemental, mas todos os relatos de casos desse tipo falam sobre pessoas de idades avançadas ou nobres que possuem recursos inestimáveis. Como foi que aquele cara conseguiu obter tal poder? Ele é um nobre, de Andros. Era visível o quanto o Ildival estava envergonhado de si mesmo, por ter julgado um oponente se baseando nas suas emoções. Nem mesmo ele sabia dizer a que grau estava a sua vergonha, mas ele tinha plena consciência de que estava redondamente enganado quando julgou o nível de poder do Zhao Tian. Enquanto isso, havia uma pessoa que estava com um semblante extremamente calmo e livre de qualquer confusão. Essa pessoa era o Cruz. Ele ainda não mostrou aquilo que a gente queria ver. Cruz comentou sozinho. Imediatamente, uma voz masculina, extremamente irritante, respondeu na mente do Cruz, nós temos que mostrar para ele todo o nosso potencial. Talvez assim ele perceba que nós somos aqueles que o deixarão no chão. Vamos esperar até a próxima luta. Nós enfrentaremos a Singrid, e essa será a oportunidade perfeita para uma luta mais séria. Cruz respondeu enquanto cruzava os braços e olhava para o Zhao Tian. Agora, dentro da consciência do alvo das atenções do público, Gold olhou para o Cruz e murmurou num tom carregado de nostalgia, essa sensação. Eu não sentia isso há muito tempo. Não é tão familiar quanto eu gostaria, mas essa lembrança já é boa por si só. Voosh! Finalmente, Zhao Tian retornou para a sua comitiva.
Depois de Zhao Tian ter ficar algum tempo ao lado do clã da Graça, as pessoas do clã já sabiam sobre a dupla afinidade elemental dele e estavam bastante tranquilas com o que foi mostrado na luta. Ye Yang, que estava bastante confiante depois de fazer uma escalada meteórica de poder, começou a sentir um leve frio na espinha, pois naquele momento ele percebeu que a força e as habilidades do Zhao Tian também tinham evoluído e que, talvez, o abismo que havia entre eles ainda estava muito profundo. Que cara é essa? Tá com medinho. Assim que percebeu a expressão do Ye Yang, Zhao Tian não pôde evitar de encher o peito e provocá-lo. Imediatamente, Ye Yang balançou a cabeça como se estivesse tentando se livrar dos pensamentos que nela pairavam e respondeu, nem um pouco. Eu só estava pensando o quão gratificante será quando eu te derrotar. Instantaneamente, Zhao Tian deu um sorriso de canto, bateu no ombro do Ye Yang e falou num tom sarcástico, muito bem. Todos são livres para sonhar com o que quiserem. Assim que o Zhao Tian terminou de dizer aquilo, Youssef apontou para uma tela e falou, ei, vocês dois. O torneio ainda não acabou. Imediatamente, Zhao Tian e Ye Yang olharam para a tela enquanto escutavam, também, os gritos empolgados da plateia. Caixão do deserto? Em meio à floresta, Joster, do clã da Lança Viva, estava de pé enquanto fechava a sua mão direita e comandava uma grande quantidade de areia que já tinha engolido todo o corpo do seu adversário. Crás! Um som estranho emergiu daquele monte de areia que se comprimia e esmagava tudo o que havia em seu centro. O oponente do Joster gritou de pulmões cheios quando foi esmagado pela areia, mas nenhum som de grito saiu de dentro daquele enorme caixão. Nem mesmo a aura dele conseguiu atravessar a areia e somente a espantosa e densa aura do Joster, que estava no pico do 9 graus nível do reino opressor, pôde ser sentida naquele campo de batalha. Foom! A buzina soou, anunciando o término de mais uma luta que acabará em um piscar de olhos. Após escutar aquela buzina, Joster ficou com uma expressão de desapontamento, antes de surpreendentemente apontar para todos os cabeças de chave dos grupos e dizer, mostrem-me que vocês são capazes de me proporcionar algum desafio. Eu acho que ele está falando contigo. Enquanto todos os desafiados faziam expressões sérias, demonstrando descontamento com o que foi dito, Zhao Tian estava apontando para o Ye Yang e falando num tom despreocupado. Não se finja de bobo. Ele falou para todos nós. Ye Yang respondeu, encerrando a tentativa de provocação do Zhao Tian. Hehe. Sempre haverão pessoas que pensam muito de si mesmas. Vendo que não conseguiria colocar pilha no Ye Yang, Zhao Tian adotou um tom mais crítico e comentou. Imediatamente, Ye Yang começou a gargalhar ironicamente e dizer, ha 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 ha. Falou o cara que não esquenta a cabeça com nada neste mundo. Mesmo que aquele desafio tivesse acabado de ser lançado, as pessoas mal tiveram tempo para discutir o que dito, pois outros dos participantes entram na arena. Vosh! Vosh! No alto de uma montanha, Tironi e aquela que o enfrentaria, uma jovem bastante feia e magra, chamada Yundra, saíram de 2 portais e ficaram frente a frente. Que mulher feia! Assim que olharam para Yundra, todos aqueles que estavam assistindo o torneio não puderam evitar que um comentário do tipo saísse das suas bocas. Enquanto isso, na montanha, assim que ficou diante do Tironi, Yundra demonstrou uma boa quantia de preocupação e comentou. Que azar o meu! Enfrentar o gênio da escola da espada polida, logo na primeira luta. Sou eu quem devia dizer isso. Tironi respondeu, antes de continuar, enfrentar uma pessoa sem nenhuma ambição. É uma vergonha para qualquer lutador. Você... Instantaneamente, Yundra cerrou os dentes e murmurou enquanto franzia os senhos e apertava os punhos. Depois, ela liberou uma aura dos 6 graus nível do reino opressor, que rachou uma boa parte do solo à sua volta, e berrou, você não tem nenhuma educação. Tratar uma bela dama, desse jeito. Você merece o título que tem. Não há beleza nenhuma em você.
Do outro lado, Tirone ficou inexpressivo enquanto esticava o seu braço direito à frente e comentava. Divisor de almas. Depois que o Tirone terminou de esticar o braço e apontou o mesmo para Ayundra, ele proferiu algumas palavras e uma estranha força correu pelo seu braço, antes de ser lançada contra Ayundra. Sping! Não havia nenhuma arma na mão do Tirone, mas aquela força que lançada contra Ayundra parecia cortar o ar enquanto alcançava-a e atravessava o seu corpo. Ugh! No momento que foi atravessada pelo ataque, Ayundra ficou paralisada e soltou um longo gemido. Em seu corpo não havia nenhum sinal de ferimento, mas ela não tinha coragem de se mexer, pois ela tinha uma estranha sensação de que tinha sido cortada ao meio. Enquanto isso, Tirone recuou o seu braço, se virou e comentou enquanto começava a caminhar na direção contrária à da Ayundra: agora você viu o porquê de eu ter o título que tenho, não é? Ainda sem se mover, Ayundra sentiu os seus lábios tremerem enquanto tentava entender o que tinha acontecido com ela. Puff! De repente, as pernas da Ayundra bambearam e os joelhos dela se dobraram. Ela percebeu que o seu corpo não tinha sido cortado, mas isso só serviu para alimentar, ainda mais, o seu terror. O que está acontecendo? Na plateia, a maioria dos espectadores não entenderam o que tinha acontecido. Ele foi atingida por uma simples, mas poderosa, intenção. Um mestre de espadas. Tão jovem. Que garoto incrível. Na mesma plateia, aqueles que entenderam a luta conversaram entre si. Intenção. Do que vocês estão falando? Imediatamente, os mais curiosos começaram a pedir algumas explicações. Ele simplesmente demonstrou que tinha a intenção de cortá-la e lançou a sua própria aura como se fosse um golpe de espada. Um homem explicou, antes de continuar: aquilo foi somente uma forma de intimidação e demonstração de perícia, mas isso foi mais do que o suficiente para destruir qualquer chama de vontade daquela garota. Ele ganhou simplesmente mostrando que poderia cortá-la ao meio e contaminando cada célula do corpo dela, com o mais profundo e frio medo. Tão simples. Ele simplesmente ficou com medo. Que decepção! Um dos curiosos comentou desapontadamente. Isso não é simples e nem é uma decepção. Pelo contrário, é a mais pura forma de reconhecer uma esmagadora diferença de poder. O homem respondeu, antes de apontar para o curioso que tinha dito aquilo e perguntar: imagine que a nossa imensa e pesada lua está caindo sobre. Você ousa pensar que poderia pará-la? Assim que aquela pergunta caiu, o curioso ficou calado, e o homem falou: nesse momento, aquela agora está enfrentando o mesmo sentimento de inferioridade e impotência que você sentiria no exemplo que eu te disse. Ela não conseguirá se levantar, pois ele acredita veementemente que se ela o fizer, ela será dividida ao meio. Foom. Depois de alguns segundos sem nenhum movimento por parte da Ayundra, a buzina finalmente tocou, pois estava claro que a Ayundra estava mentalmente incapacitada de lutar. Enquanto o Tirone entrava no portal, a fim de retornar para a plataforma, Zhao Tian lançou um olhar nada satisfeito para a imagem da Ayundra na tela e comentou: que coisa mais cruel de se fazer. Vencer não era o bastante para ele. Ele quis traumatizar a sua adversária. Desde pequeno, observando a família Shui, eu pude notar que a maioria dos chamados gênios são pessoas frias, que dão muito valor a esse título. Às vezes eles nem agiam por maldade, mas simplesmente para não desapontar o bando de puxa-sacos que o seguia. Yang comentou. Zhao Tian sacudiu a cabeça lentamente e respondeu: eu espero enfrentá-lo neste torneio. Quem sabe assim ele não possa descobrir o quão ruim é sentir que está sendo cortado ao meio. Eu não sei quando foi que vocês criaram essa rivalidade toda, mas tome cuidado, pois ele parece ter grandes habilidades de luta. Yang comentou num tom aconselhador. Eu não o subestimo, mas eu sei que eu também aprendi muito nos últimos dias. Zhao Tian cruzou os braços e respondeu enquanto erguia a cabeça e se lembrava dos últimos treinamentos que ele teve com o Gold.